Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A libertação do meu irmão. Boa noite, Luciano. Meu nome é Maria Elisa e eu sou seguidora do canal há algum tempo. Os relatos que você narra brilhantemente me fazem pensar na vida de uma forma menos terrena. Ao ouvir o relato do rapaz que pegou uma garrafa de champanhe da oferenda, eu acabei me lembrando do que ocorreu com meu irmão do meio, o Flávio. Isso aconteceu há cerca de 32 anos. Esse meu irmão tinha apenas 13 anos na época. No campo de várzea, no fundo da nossa casa, onde ele e os amigos jogavam futebol, certa vez havia uma oferenda com farofa e vinho. Ele estava acompanhado do meu irmão mais novo, o Alessandro, que tinha apenas 11 anos. O caso é que meu irmão comeu a farofa, tomou um pouco do vinho e em seguida ele chutou o restante. Já o Alessandro não quis comer e nem tomar o vinho. Ao chegar em casa, o Alessandro contou tudo para nossa mãe, que era benzedeira. Ela repreendeu o Flávio, dizendo que ele sabia que aquilo não podia ser feito. Passados alguns dias, o Flávio foi a outro campo de futebol, onde havia uma cerca de arame. Ao pular essa cerca, ele arranhou a canela, a mesma perna com a qual ele havia chutado a oferenda. A partir daí, o arranhão na perna dele se transformou em uma ferida aberta. Nenhum antibiótico ou limpeza feita pela enfermeira conseguia melhorar a situação. Chegou ao ponto de a ferida começar a exalar um mau cheiro. Desesperada, minha mãe acendeu algumas velas e iniciou um ritual de limpeza no meu irmão. Durante o ritual, uma entidade se manifestou e disse: "Esse moleque vai perder a perna para aprender a não mexer com o que não é dele." O meu pai, que era o guia espiritual da minha mãe, tentou interceder por ele. A incorporação havia acontecido através da minha mãe, que era médium. O meu irmão, em lágrimas, implorava por ajuda. O meu pai argumentou com a entidade, dizendo que ele era apenas um adolescente e que ele não havia feito aquilo por maldade. Foi então que a entidade respondeu: "A perna ele não vai perder. O que ele vai perder é a vida, pois ele bebeu o vinho que não lhe pertencia." Meus amigos, a partir desse momento, a ferida na perna do meu irmão começou a cicatrizar rapidamente e uma cicatriz profunda permaneceu como lembrança. Com o tempo, meu pai faleceu e a minha mãe, com o coração pesado, nunca mais permitiu que bebidas alcoólicas entrassem em nossa casa. Ela também nunca permitiu que eu e nenhum dos meus irmãos consumissem álcool. Mas após o falecimento da minha mãe, começou o martírio do meu irmão Flávio. Ele começou a beber e a usar substâncias proibidas. Apesar de ter uma vida estável, como um ótimo emprego, carro, casa, um casal de filhos lindos e uma esposa amorosa, ele perdeu tudo em poucos anos e acabou se tornando praticamente um mendigo. Eu e minha irmã orávamos constantemente por ele. Mesmo separados, sua ex-esposa também orava por ele. Um dia, enquanto conversávamos com ele, pedindo para que ele parasse de beber, ele disse com uma voz muito estranha: "O que me acompanha não gosta de igreja e nem de Deus. É o mal quem está comigo." Nós ficamos arrepiadas ao ouvir isso. Na casa dele havia uma capelinha com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que ele mesmo tinha feito anos antes. Certo dia ele foi até a casa de uma irmã e ele contou que havia dormido e ao acordar ele ouviu algumas mulheres cantando. Ele disse que ao se levantar ele viu minha mãe e algumas mulheres vestidas de branco cantando e rezando em frente à capelinha. Ele disse que quando ele se aproximou, a minha mãe lhe disse: "Essa
É a última vez que você coloca álcool ou outras porcarias na boca. Estamos intercedendo por você junto a Nossa Senhora, que também é mãe. Passada uma semana, ele pediu ajuda e foi para uma fazenda de reabilitação. Hoje, 10 anos depois, ele é intercessor em um grupo de oração de São Miguel Arcanjo. Ele nunca mais bebeu ou fez nada de errado. Agora, ele ajuda pessoas na mesma situação a se reerguerem. O que eu vi de perto é que a possessão existe e pode acompanhar alguém por anos. Mas, acima de tudo, eu digo às mães que enfrentam situações semelhantes: nunca deixem de orar por seus filhos e jamais percam a fé em Deus. O meu irmão Flávio está de pé pelo amor da nossa mãe e de Nossa Senhora. Meus amigos, muito obrigado a todos que ouviram a minha história até o final. Uma boa noite a todos. Ela não perde por esperar. Saudações, Luciane e amigos do canal. Meu nome é Luciana. Eu sou do Guarujá e eu trago um relato sobre algo que aconteceu com uma pessoa próxima à minha mãe. Para preservar a privacidade dos envolvidos, eu optei por alterar os nomes. A minha mãe era bordadeira e trabalhava para um distribuidor da capital de São Paulo. Ela deixava na casa de Dona Judite as peças que deveriam ser bordadas, junto com as linhas e aviamentos necessários para o trabalho. O prazo para entrega geralmente era de 2 a 3 meses. A Dona Judite era responsável por contratar as bordadeiras que executavam o serviço, muitas vezes mulheres que preferiam trabalhar em casa para cuidar de seus filhos pequenos. Essa era uma alternativa prática para ganhar dinheiro sem precisar sair de casa. Porém, a Dona Judite, ao calcular os pagamentos, retinha parte do valor. O distribuidor estipulava um preço justo, mas ela diminuía para aumentar os seus próprios lucros. Algumas bordadeiras descobriram essa prática e decidiram abandonar o serviço, enquanto outras, por necessidade, continuaram. Entre as que deixaram de trabalhar com a Dona Judite, algumas encontravam uma alternativa: a Dona Aurora, que também intermediava os serviços de bordado. A diferença era que a Dona Aurora mantinha o valor original repassado pelo distribuidor, ganhando apenas pelo seu papel de intermediária. A minha mãe foi uma das bordadeiras que se rebelou contra a exploração da Dona Judite e decidiu trabalhar com a Dona Aurora. Com a saída de várias bordadeiras, o rendimento e o número de trabalhadores da Dona Judite diminuíram consideravelmente. Ela, de alguma forma, descobriu que as bordadeiras que haviam saído estavam agora trabalhando com a Dona Aurora. Furiosa e ressentida, em um momento de raiva, a Dona Judite soltou a seguinte frase: "A Aurora vai ver. Ela não perde por esperar." O tempo passou e algo inesperado aconteceu. A Dona Aurora começou a adoecer. Ela fez vários exames, mas os médicos não conseguiram identificar a causa de sua condição. A sua saúde deteriorou rapidamente e ela precisou ser internada. Após novos exames, veio a confirmação. A Dona Aurora estava com um câncer na língua. A notícia deixou todos perplexos e entristecidos. Infelizmente, após cerca de 2 meses na UTI, a Dona Aurora faleceu. Foi tudo muito rápido. Eu acompanhei a minha mãe ao velório e algo nos chamou a atenção. O corpo da Dona Aurora apresentava um detalhe inquietante. A sua língua estava quase completamente para fora da boca. Os funcionários da funerária precisaram enrolar um pano para cobri-la. As bordadeiras que estavam presentes trocaram olhares de preocupação e lembraram-se das palavras ditas por Dona Judite: "Ela não perde por esperar."
Meus amigos, até hoje ninguém sabe ao certo se a morte da Dona Aurora foi resultado de uma doença ou algo mais sinistro. O que se sabe é que ela era uma mulher justa e honesta, enquanto a Dona Judite, conhecida por sua ganância, sentiu-se profundamente ofendida pela decisão das bordadeiras de deixá-la para trabalhar com alguém mais íntegro. Obrigado a Luciano por dar voz à minha história. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes do canal. Eles viram a mulher de branco. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu gostaria de manter a minha identidade em sigilo e, para preservar a privacidade dos demais envolvidos, eu alterarei os nomes mencionados nesse relato. A história de hoje não é minha, mas de pessoas conhecidas, com a colaboração do meu querido pai para escrevê-la, já que um dos protagonistas é seu amigo. Meu pai é um investigador aposentado. Apesar de sempre ter sido discreto sobre sua profissão, talvez por profissionalismo ou para nos proteger, ele ocasionalmente mencionava algumas experiências marcantes. Algo que sempre o intrigou era o que parecia ser uma força invisível ajudando na resolução de certos casos, especialmente os que envolviam vítimas de boa índole. Ele dizia que nesses casos frequentemente ele sentia como se ele fosse guiado, sendo levado a lugares que normalmente ele não investigaria, ou tendo ideias súbitas que o ajudavam a desvendar pistas importantes. Mas hoje eu não quero falar de investigações criminais. O tema é outro: a famosa mulher de branco. Meus amigos, desde criança que eu ouço histórias sobre essa figura, principalmente relacionadas à BR-116, no trecho que leva a Miradouro, em Minas Gerais. Essa estrada é conhecida por inúmeros relatos de avistamentos dessa aparição. Muitos desses relatos podem ser encontrados em blogs e fóruns da internet, narrando experiências pessoais com esse fantasma. Um dos casos mais marcantes envolve um amigo do meu pai, a quem eu chamarei de João. Ele é delegado, um profissional reconhecido por sua inteligência e agilidade, muito respeitado na região. O João morava na mesma cidade que a minha família, mas ele trabalhava em Miradouro. Certa vez ele precisou atender a um flagrante e seguiu de carro pela BR-116 rumo à cidade. Ao passar pelo trecho famoso pelas aparições, os relatos que ele havia ouvido sobre a mulher de branco começaram a ecoar na sua mente, deixando-o muito nervoso. Ele decidiu redobrar a atenção na estrada, tentando se preparar para o que poderia acontecer. E foi então que, ao olhar pelo retrovisor, ele viu algo que o fez gelar. A mulher de branco estava sentada no banco de trás do carro dele. Meus amigos, o pânico foi tão grande que ele abandonou o veículo ainda em movimento e correu em direção a um posto de gasolina que felizmente estava a poucos metros à frente. Os frentistas ficaram assustados ao vê-lo chegar correndo, claramente perturbado. Ele se recusou a voltar para o carro e os funcionários do posto acabaram levando-o até a delegacia de Miradouro, onde ele trabalhava. Mas essa não é a única história envolvendo a mulher de branco. A minha própria família também teve um encontro com ela. Meu irmão e minha prima estavam viajando juntos pela mesma estrada em uma caminhonete quando passaram exatamente pelo mesmo trecho onde o João teve a sua experiência. Eles também avistaram a figura da mulher de branco parada na estrada. A minha prima, quando me contou o ocorrido, estava visivelmente abalada. Ela descreveu a aparição como uma mulher muito pálida e de aparência assustadora. Eu perguntei ao meu irmão se ele também a tinha visto e ele apenas concordou em silêncio sem dizer mais nada naquele dia. O assunto voltou em outras ocasiões, mas eles sempre repetiam a mesma história, com os mesmos detalhes, como se aquilo estivesse gravado na memória de ambos.
Esse trecho da BR-116 continua sendo palco de inúmeros relatos sobre a mulher de branco. Eu ouvi outros conhecidos mencionarem avistamentos semelhantes, embora eu não me lembre de todos os detalhes agora. O que é certo é que até hoje as histórias continuam. E ao que parece, ela ainda está lá, esperando por algo ou alguém. Obrigada pela oportunidade de compartilhar esse relato. Em breve, eu enviarei mais histórias. Praga pega? Meus amigos, o que eu vou contar aconteceu com a minha avó há muitos anos. Sempre que eu me lembro do relato dela, eu fico arrepiada dos pés à cabeça. Minha avó era uma mulher simples, trabalhadora e com um coração muito bom. Todos que a conheciam falavam de sua generosidade, mas como dizem, onde há luz, também há sombras. Ela tinha uma vizinha que parecia viver apenas para espalhar inveja e falar mal dos outros, especialmente da minha avó. Segundo ela, essa mulher não perdia a oportunidade de criticar ou fofocar pelas costas, inventando histórias que ninguém sabia de onde surgiam. A minha avó, sendo quem era, preferia ignorar, achando que o silêncio era a melhor resposta para a maldade. Até que, um dia, as coisas mudaram. A minha avó estava voltando do mercado quando avistou a vizinha do outro lado da rua. Ela decidiu que era hora de resolver aquilo. Talvez, ela pensou, uma conversa pudesse colocar um ponto final naquela animosidade. Ela se aproximou com calma, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a mulher se virou e o que a minha avó viu naquele momento a fez estremecer. Meus amigos, os olhos da vizinha estavam diferentes, cheios de ódio, quase animalescos. Sem aviso, a mulher começou a gritar. "Eu te odeio", disse ela com uma voz que, segundo a minha avó, parecia nem ser dela. "Você vai pagar. Você vai ficar inválida, acamada, vegetando numa cama até o fim da sua vida." A minha avó congelou. As palavras eram cortantes como lâminas afiadas. Mas, em vez de ceder ao medo, ela sentiu algo diferente. Ela sentiu piedade. Ela sabia que aquele ódio todo não era natural, que talvez a inveja, ou algo pior, tivesse consumido a alma daquela mulher. Respirando fundo, a minha avó respondeu com calma. "Eu estou na proteção de Deus. Nenhuma praga tem poder sobre mim. Que Ele tenha misericórdia de você." Então, olhando para a vizinha com compaixão, ela a abençoou em voz baixa e foi embora, sem olhar para trás. Os anos passaram, a vida seguiu seu curso e a minha avó quase esqueceu aquele episódio. Mas um dia, enquanto ela fazia café, ela recebeu uma visita inesperada. Uma conhecida trouxe notícias daquela vizinha. A mulher estava gravemente doente, acamada e agonizando com uma doença terrível. O diagnóstico era câncer em estado avançado e não havia nada que os médicos pudessem fazer. A minha avó ouviu a notícia e ficou em silêncio. Por um lado, ela sentiu tristeza pela mulher, mas ao mesmo tempo, um calafrio percorreu a sua espinha quando ela lembrou das palavras que ela ouviu naquela tarde, anos antes. Algum tempo depois, a vizinha acabou falecendo. A minha avó não foi ao enterro, mas ela soube que a mulher passou seus últimos dias em grande sofrimento. Quando a minha avó terminou de me contar essa história, eu estava completamente arrepiada. Era impossível não pensar no poder das palavras, da inveja e, claro, da fé. Será que a maldição se voltou contra quem a lançou? Ou foi apenas uma coincidência trágica? Eu não sei dizer, mas uma coisa é certa. A minha avó sempre acreditou que a bondade e a proteção divina foram o que a livraram.
E até hoje eu não consigo esquecer essa história. Talvez porque no fundo eu também acredite que quando o coração está em paz, nenhum mal pode nos atingir. Deus é mais, meus amigos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A estátua que se movia. Boa noite, Luciano e amigos. A história que eu conto hoje é sobre a nossa primeira viagem juntos depois de meses economizando. Minha noiva e eu decidimos fazer uma escapada para o centro de uma pequena cidade que as pessoas diziam ter algo especial, com suas ruas de pedra, casas coloniais e uma praça central que parecia saída de um cartão postal. Bem próximo a essa praça, havia uma estátua impressionante, tão detalhada que impunha respeito desde o primeiro momento em que você a via. Era uma figura de bronze posicionada como se estivesse vigiando o lugar. Em frente à praça ficava um pequeno hotel onde nos hospedamos. O quarto era simples, mas a janela tinha uma vista direta para a estátua. Que vista bonita nós temos, você não acha? Olha aí o seu amigo. Disse a minha noiva Mariel, brincando sobre a estátua que ela achava um pouco perturbadora, por causa do realismo dos seus olhos. Ela, ocupada desempacotando suas coisas, apenas murmurou algo, mas eu não conseguia tirar os olhos daquela figura imóvel. A tarde passou tranquila. Caminhamos pelo mercado, provamos algumas comidas típicas e depois de um jantar leve, voltamos ao hotel para descansar. No entanto, logo depois de nos deitarmos, a minha noiva começou a reclamar de dores no estômago. Ela disse que era algo muito mais forte do que as cólicas terríveis que ela costumava ter. Eu vou comprar um remédio para você, eu não demoro. Eu falei enquanto a cobria antes de sair. Eu fui até a janela para verificar se as ruas estavam tranquilas. Haviam nos avisado que o centro desse lugar nem sempre era tão seguro à noite quanto durante o dia. E foi aí que eu percebi. A estátua não estava lá. Eu olhei 2 vezes, mas o local onde ela deveria estar estava vazio. Apenas uma sombra parecia marcar o lugar. Um peso estranho começou a se formar no meu peito. Alguma coisa não estava certo. Mesmo assim, eu não podia deixar a minha noiva sofrendo. Eu desci até a recepção, onde uma senhora mais velha, com um chale sobre os ombros, me parou antes que eu pudesse sair. — Você vai sair a essa hora? Perguntou ela em voz baixa, quase sussurrando. — Sim, eu vou. Eu preciso comprar remédios para minha noiva. Ela está com muita dor, eu respondi. A senhora balançou a cabeça negativamente. — Olha, essa não é uma boa hora. E nem uma boa noite para andar pelas ruas. É melhor você esperar até amanhecer. Eu disse que eu não podia esperar, e ela apenas me olhou como se quisesse dizer algo mais. Mas no final ela me deixou ir. Tenha cuidado, por favor, ela murmurou enquanto eu cruzava a porta. As ruas estavam mais desertas do que eu imaginei. Quase não havia luz e cada passo meu ecoava como se eu fosse o único ser vivo na cidade. Eu caminhei rápido até a farmácia, tentando afastar o pensamento da estátua e as palavras daquela senhora. Quando eu cheguei, a balconista mal levantou o olhar. Eu peguei os remédios e saí rapidamente, ansioso para voltar ao hotel. No caminho de volta, porém,
eu ouvi algo. Eram passos. No início eu achei que fosse coisa da minha cabeça, mas logo eu percebi que não. Eram passos nítidos atrás de mim, como se algo estivesse dobrando a mesma esquina que eu havia acabado de cruzar. O som era pesado, como se algo metálico estivesse caminhando. Eu parei de repente e olhei para trás, e não havia ninguém. Eu acelerei o passo e o que quer que estivesse atrás de mim fez o mesmo. Eu não olhei novamente. Eu só queria chegar ao hotel. O meu coração disparava quando finalmente eu cruzei a porta. A senhora da recepção ainda estava lá, olhando para mim como se soubesse de algo que eu não sabia. Eu não disse nada. Eu subi as escadas o mais rápido que eu pude e fechei a porta do quarto. A minha noiva já estava dormindo, respirando tranquilamente. Eu pus o remédio ao lado da cama e tentei me acalmar, mas algo ainda me incomodava. Eu fui até a janela. O lugar onde a estátua deveria estar continuava vazio. Luciano dormir naquela noite foi quase impossível. Eu acordei várias vezes com a sensação de que eu estava sendo observado. Mas quando o sol iluminou a praça pela manhã, a estátua estava lá, exatamente como antes. A mesma camada de poeira na base, o mesmo olhar imponente. Era como se ela nunca tivesse desaparecido. Eu nunca contei nada a Mariel. Eu tento não pensar naquela noite, mas o eco dos passos metálicos ainda ressoa na minha cabeça sempre que eu me lembro daquela viagem. E toda vez que viajamos novamente, eu não consigo evitar a sensação de que algo está nos observando. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.